Sensação negativa de menos 46 graus. Gramado Lambeau Field parecia uma pista de patinação. Faltavam 13 segundos e os Packers precisavam de uma jogada. Ou perdiam o título. O técnico Vince Lombardi olhou para o seu quarterback e perguntou se dava para fazer o Wedge 31. Resposta mudaria a história da NFL para sempre. Mas, para entender esse momento, a gente precisa voltar quase 10 anos. Até um garoto que foi escolhido na 17ª rodada do draft, quase esquecido pelo próprio time. Sejam bem-vindos ao canal Lambeau Field Brasil, e hoje vamos dar início ao primeiro capítulo da série Histórias de Titantown. Brian Bartlett Starr nasceu em 9 de janeiro de 1934, em Montgomery, Alabama. Desde cedo, o apelido Bart colou. A infância de Starr foi marcada por uma tragédia. Aos 13 anos, ele perdeu o irmão mais novo, que morreu de tétano. Este episódio moldou parte do seu jeito reservado e disciplinado de ser, características que mais tarde definiriam sua liderança em campo. Ele se destacou em Sidney Lanier, levando a equipe a um título estadual e seguiu para a Universidade do Alabama, onde jogou de 1952 a 1955. Teve bons momentos, como na vitória do Orange Bowl em 1953, completando 8 de 12 passes, mas também viu frustrações, como a derrota no Cotton Bowl de 1954. Ao final da faculdade, machucado, e a falta de destaque fizeram Starr terminar sem ser visto, como um prospecto badalado, muito longe de ser considerado um futuro craque da NFL. Em 1956, os Packers selecionaram Starr na 17ª rodada do draft, a escolha número 200 no geral. Para quem não é familiarizado com o draft da época, isso é praticamente o fim da lista. Talvez sirva para alguma coisa. Ele chegou a Green Bay como um reserva de Tobin Roach em 1956, e o time só venceu 4 jogos naquela temporada. Nos anos seguintes, Starr dividiu posição com Baby Parilli, curiosamente, um ex-astro de Kentucky, que anos antes tinha ajudado o técnico Bear Bryant a tentar recrutar o próprio Starr para o college football. Em 1958, o time ainda somou um terceiro nome na disputa, o novato Joe Francis, que trocou de técnico 2 vezes em 3 anos. O resultado disso tudo, Green Bay somou apenas 8 vitórias em 3 temporadas. Starr mal tinha espaço de treino, quanto mais de jogo. Ele foi quase apagado da história antes mesmo de começar. Um jogador de 17ª rodada, perdido dentro de um time sem rumo. Em 1959, tudo mudou. Vince Lombardi assumiu o comando dos Packers, e ao revisar horas e horas de filmagem, reparou em algo que ninguém tinha valorizado: a mecânica de Starr, o manejo de a bola e, principalmente, sua capacidade de tomar decisões em campo. Lombardi não escolheu Starr por ter o braço mais forte. Pelo contrário, jogadores da época e ex-companheiros comentam que ele nem tinha o braço mais forte da liga. O wide receiver Boyd Doyle, que jogou ao lado dele por 11 anos, dizia que Starr conseguia lançar bolas longas com arcos perfeitos, mas que o braço dele não chegava perto do de nomes como John Unitas. O que ele tinha, isso sim, era precisão cirúrgica. Starr quase sempre entregava passes recepcionáveis, fáceis de agarrar, mesmo sob pressão, e uma leitura de jogo impecável. Com a confiança que Lombardi depositou nele, Starr se tornou titular naquele mesmo ano, mesmo demorando quase 4 temporadas para vencer sua primeira partida como titular. Mas, uma vez lá, não largou mais o posto. Já em 1960, levou os Packers ao título de divisão oeste, o primeiro de uma longa sequência de conquistas. Era o início de uma era. Em 1960 a 1967, o retrospecto de Starr como titular de Green Bay foi de tirar fôlego. 62 vitórias, 24 derrotas e 4 empates. Nesse período, os Packers conquistaram 6 títulos de divisão, 5 campeonatos da NFL e os 2 primeiros Super Bowls da história. E o mais impressionante, Starr brilhava justamente quando mais importava. Em 6 finais da NFL, ele completou 84 de 145 passes, para mais de 1.000 jardas, e apenas uma interceptação. Olhando para toda sua carreira nos playoffs, os números impressionam ainda mais. 9 vitórias contra apenas uma derrota. A melhor marca da história da NFL em jogos de playoff.
com um pass rating de 104,8 e uma sequência de 15 touchdowns contra só 3 interceptações nas 9 vitórias seguidas, depois daquela única derrota, em 1960. Um nível de eficiência em jogos grandes que poucos quarterbacks alcançavam antes ou posteriormente. Ele foi eleito MVP da liga em 1966 e faturou o prêmio de MVP nos 2 primeiros Super Bowls, o único quarterback ao lado de Tom Brady a levar uma franquia a 5 títulos da NFL. Starr também foi 3 vezes artilheiro de passes da liga. Liderou a NFL em pass rating 4 vezes e em percentual de aproveitamento em outras 4 vezes, além de disputar 4 Pro Bowls e ser selecionado para o time na década de 60. E não era só sobre ser estatística, era sobre seu caráter. O lendário guard Jerry Kramer, companheiro de Starr por anos, contou uma vez sobre um jogo onde Starr levou um golpe que abriu a boca em sangue. Mesmo assim ficou em campo, terminando a partida com uma vitória por 24-0. Para Kramer, o momento em que todo o time entendeu que Bart Starr tinha nas palavras dele muito aço na espinha. E chegamos de volta a 31 de dezembro de 1967. O jogo que entrou para a história como Ice Bowl, a final da NFL contra o Dallas Cowboys, disputada sob temperatura recorde de frio em Lambeau Field. Faltando menos de 5 minutos, os Packers estavam atrás no placar. Starr conduziu uma campanha de 68 jardas em 12 jogadas, driblando o gelo, o vento e a fadiga. Na última jogada, a 13 segundos do fim, ele decidiu, junto com o Bard, não arriscar passe. Fez ele mesmo o quarterback sneak e cravou o touchdown da vitória. Esse lance até hoje é considerado o momento mais simbólico da história da franquia, a prova viva do lema de resistência que os Packers carregam desde então. 2 semanas depois, em Miami, Green Bay bateu o Oakland Raiders por 33-14 no Super Bowl II. Último jogo de Lombardi como técnico do time e mais um MVP no currículo de Starr. Starr encerrou a carreira como jogador após a temporada de 1971, encerrando a carreira com mais de 24 mil jardas, 152 touchdowns, 57,4% de aproveitamento nos passes, uma marca que na época era recorde histórico da NFL. Em 16 temporadas, ele nunca chegou a lançar 300 passes em um único ano, um reflexo de como jogava um ataque equilibrado, apoiando no ataque terrestre. E ainda assim manteve por 32 anos o recorde de jogos disputado pela franquia dos Packers, com 196 partidas. Logo depois de pendurar as chuteiras, Starr virou técnico de quarterback dos próprios Packers em 72, ano em que o time, já sem ele em campo, conquistou o título de divisão. 3 anos depois, em 75, ele assumiu como técnico principal e também como gerente geral, cargo que ocupou até 1980. Comandou a equipe até 83, mas o sucesso como treinador nunca chegou perto do que viveu como jogador. 9 temporadas no comando, os Packers foram aos playoffs apenas uma única vez. Fora de campo, deixou outro legado. Em 1965, ao lado da esposa Cherry, ajudou a fundar Raw Ridge Boys Ranch, em New London, Wisconsin, uma instituição apoio a jovens em situação de risco, a qual permaneceu ligado pelo resto da vida. Starr foi eleito para a Hall da Fama em 1977. Faleceu em 26 de maio de 2019, aos 85 anos, e a família resumiu seu legado numa única frase: que ele seria lembrado acima de tudo pelo respeito com que tratava cada pessoa que conhecia. Green Bay aposentou a camisa 15 em sua homenagem, mas o verdadeiro monumento de Bart Starr não é um número pendurado no estádio. É prova de que talento sem oportunidade não é nada, e que oportunidade bem aproveitada pode construir uma dinastia. Um garoto de Montgomery que perdeu o irmão ainda jovem, que quase não teve chance na faculdade, foi escolhido na posição de 200 do draft, e passou anos no banco. Virou o quarterback que definiu a era de ouro do futebol americano. Da 200ª escolha do draft ao MVP de 2 primeiros Super Bowls. Essa é a história de Bart Starr. Compartilha também, que ajuda bastante. É um vídeo bem trabalhoso de fazer. Um vídeo que eu demorei 3 semanas. Mas um vídeo muito prazeroso também. É bem legal contar essa história, trazer um pouco. Os Packers têm uma história tão grande
e eu tentei começar pelo começo, que o Battlestar foi o começo da era moderna da NFL, e um começo da dinastia onde os Packers teve uma predominância muito grande, né? Então, um vídeo muito legal. Se você gostou, lembrando, se inscreve, deixa o like, que é um vídeo trabalhoso no final. E é isso. Go Pack Go!